Boa noite, vocês conseguem me ouvir? Vamos começar então? Welcome to our book club. Então, esse essa primeira imagem significa bem-vindos ao nosso clube do livro. E nós vamos começar então introducing ourselves, que significa, alguém sabe o que significa? Introducing ourselves. Então, significa nos apresentando. Então, quando a gente vai fazer uma apresentação sobre nós para alguém, só aguardar. Good evening, Kaique. Acabamos de começar. Então, nós vamos começar apresentando, nos apresentando, né, para eu conhecer vocês, e vocês talvez se conheçam, talvez não. Então, nós vamos usar essas frases. Quem conseguir abrir o microfone seria interessante, mas quem não conseguir pode escrever no chat que eu leio também, tá? So, hi, I'm Matheus. I'm 28 years old and I live in Campinas. Vocês entenderam essas três frases sobre mim? O que a primeira frase fala? Sobre o que é a primeira frase? Entendi? Então, a primeira frase fala: o que é isso aqui, Mateus? É o meu nome. Muito bem. Well done. Então, quando nós vamos nos apresentar, nós vamos falar do nosso nome. A gente pode usar I'm, que significa significa eu sou, e depois a gente usa o nosso nome. E tem uma outra forma também, alguém sabe dizer como que a gente pode falar o nosso nome para alguém? Então, em português a gente usa my name. Ah, desculpa, já dei a resposta. Então, em português a gente usa meu nome é, ou eu me chamo. Em inglês a gente também pode usar my name is, e aí a gente usa, complementa com o nosso nome. E o que que significa hi? O que que a gente quer dizer aqui com hi?
Muito bem. Então, hi significa oi, ou então olá. Então, aqui eu estou dizendo: Hi, I'm Matheus. Oi, eu sou Matheus, eu me chamo Matheus. E embaixo, sobre o que que a gente está falando nessa segunda frase. Se a de cima foi o nome, essa segunda frase nós estamos falando sobre idade. Well done. Então, quando nós vamos falar de idade em inglês, a gente tem uma diferença. Em português, nós dizemos, eu tenho taranã, anos. Então, eu tenho 50 anos. Em inglês, nós usamos também essa mesma forma, que é I'm. Aí a gente coloca a nossa idade e years old. Então, eu me apresentei dizendo I'm 28 years old, que significa eu tenho 28 anos. E, por último, o que que a gente está dizendo por último, nessa última frase? Então, nessa última frase, a gente está falando da cidade onde a gente mora. Então, a cidade em que moro. Que é esse verbo, então, live. Alguém sabe o que significa live? Então, live é um verbo que significa viver, mas que também serve para falar onde a gente mora. Assim como a gente fala em português, é mais difícil, mas a gente fala eu vivo em São Paulo. Então, vivo no sentido de viver. Então, eu me apresentei. I live in Campinas. Eu moro em Campinas. Alguma pergunta até aqui? Então, agora é o momento de vocês se apresentarem. É, quem conseguir abrir o microfone, ou vocês colocam no chat, então, as respostas. Vamos começar com alguém que consiga falar no microfone. Quem consegue, não precisa ter vergonha, eu acho que se precisar. Entrando mais algumas pessoas. Good evening. Entro, depois coloca o nome no chat, por favor, e a turma, para registrar as presenças de vocês e ir aprendendo os nomes de vocês.
Então, a Sofia colocou no chat, eu vou ler. Hi, I'm Sofia. I'm 14 years old. I live in Laranjeiras. Well done. Sofia, nice to meet you. A Paula, o Nicolas, desculpa. Nicolas colocou. Hi, my name is Nicholas. I'm 14 years old and I live in Perus. Well done. Nice to meet you. Laranjeiras e Perus são é, regiões da Grande São Paulo, são cidades do lado. Me conta. Mais alguém? Coloquem no chat a apresentação de vocês. Ou se alguém conseguir abrir o microfone, só falarem. Giovana. Hi, my name is Giovana. I'm 14 years old and I live in Perus. Também em Perus. It's a pleasure to meet you. É vizinha do Nicolas, Giovana? E aí, pessoal, quem mais? Samantha, Sofia, Thaís. Thaís. Hi, I'm Thaís. I'm 14 years old and I live in Laranjeiras. Então, Thaís, vizinha da Sofia. It's a pleasure to meet you. Pronto. Mais alguém? Samantha. Hi, my name is Samantha. I'm 14 years old and I live in Rosina. Rosina? So nice to meet you, Samantha. Well done. Mais alguém? So now, I'm Maria. Hello, I'm Maria. I'm sorry. Hello, I'm Maria. I'm 13 years old and I live in Serpa, Caieiras. So it's a pleasure to meet you, Maria. Maria, depois coloca também seu nome completo e a turma pra gente. Acho que o restante já colocou. Thank you. So it's a pleasure to meet you. Então, é como a gente fala quando a gente conhece uma pessoa, é um prazer conhecê-la ou conhecê-lo. It's a pleasure to meet you. E nós vamos continuar então falando sobre nós, fazendo uma apresentaçãozinha. E agora nós vamos falar então de duas coisas bem legais. So, my favorite ice cream flavor
Vou contar aqui para vocês. My favorite ice cream flavor is, and my favorite color is. So, vamos olhar para essas frases e nós vamos tentar, então, nós vamos tentar entender essas frases sem traduzir essas duas frases. Alright? Então, aqui a gente tem my, que é uma palavra que nós já usamos. Então, a gente vai tentar entender pelo contexto, sem traduzir essa palavra. E depois de my, nós temos uma palavra um pouco parecida com o português, vocês concordam? Um pouco parecido com outra palavra em português. So, my favorite. Na primeira frase, nós temos ice cream, que eu acho que é uma palavra bastante conhecida aqui no Brasil, que é essa imagem aqui. Então, a gente consegue entender, todo mundo consegue entender, sem traduzir? E aí nós temos uma outra palavra relacionada a essa palavra anterior, então ela está relacionada a essa, e o is. E aqui embaixo, nessa segunda frase, nós temos uma outra palavra que não é bem essa imagem, mas está relacionada com essa imagem. E depois o is. Todos vocês conseguiram entender as duas frases sem a gente precisar traduzir? Ou alguém tem alguma perguntinha? Sim? Então, uma coisa importante também é que peço para vocês também não se sentirem envergonhados de perguntarem quando vocês tiverem dúvida, tá? Então, esse espaço é igual o espaço das instruções, das aulas de sábado do Raízes, que é importante vocês entenderem, vocês perguntarem, se tiverem dúvidas. Então, não é problema nenhum, não é constrangimento se vocês não entenderem, tá? Importante a gente entender as atividades. Então, todo mundo conseguiu entender essas duas frases? My favorite ice cream flavor is. My favorite color is. Sim? Vocês conseguem entender essa palavra sem a gente precisar traduzir essa palavra aqui, ó, flavor? Ela está relacionada a ice cream. Isso, well done. Então, como a Sofia disse, flavor significa sabor. Então, está relacionada a ice cream. E agora, então, nós vamos começar por essa primeira frase e pensar em ice cream flavors. Então, eu vou escrever aqui pra gente o tema, então, que é ice cream flavors. Então, já vão pensando aí sobre o caso de vocês, porque então a gente vai ver o que cada um gosta. Então, daqui a pouco, Pedrinho, daqui a pouco a gente vai mandar. Vocês vão colocar os nomes. Aí quem souber em inglês ou quem souber em português, a gente vai traduzir. Então, antes disso, a gente vai ver alguns sabores
e os nomes em inglês. Esse primeiro sabor aqui, ó, de cima, esse amarelo aqui de cima. Aqui tem uma pista. Vocês sabem que sabor que é esse? Pode falar em português mesmo. Que sabor que é esse? É um sabor bem famoso. Creme, parecido com creme. Parecido. A gente chama, usa outro nome. Não sei se vocês vão saber por essa imagem, ó. Tem uma flor aqui. Essa flor é uma orquídea. E aqui atrás a gente tem o fruto dessa flor. E a Samantha acertou. Baunilha. Todo mundo sabe de onde vem a baunilha? Sem ser a baunilha artificial. Mas a baunilha artificial também copia isso. Então a baunilha vem dessa flor, dessa tipo de orquídea. E alguém sabe como se fala baunilha em inglês? Alguém sabe? Vou olhar no chat. Não? Talvez você já tenha ouvido falar, que é vanilla. So, vanilla. This flavor is called vanilla. Esse sabor é chamado baunilha. Vanilla. E esse aqui de baixo é mais fácil, né? Qual que é esse aqui de baixo? Então, essa bola abaixo da baunilha. Fazer bem feitinho. Muito bem, já colocaram então em inglês. Então, morango nós chamamos em inglês de strawberry. Strawberry. E aí, se vocês conseguirem repetir em casa, mesmo sem ligar o microfone, mas quem quiser me ligar o microfone também é muito bom, a gente vai falando e vai repetindo as palavras. Então, a gente tem vanilla, vamos repetir, vanilla, strawberry, strawberry, strawberry. Vamos então. Às vezes eu perco onde está o ponteiro. O ponteiro. Deixa eu ver se eu acho. Perdi. Ah, achei. Agora nós temos. Vamos para esse sabor de baixo aqui, que é um sabor sorvete de cor verde. Esse verde não tá muito bom. Não tá. Alguém sabe que sabor que é esse? Agora a gente vai pro outro, sem ser o de baixo, o lado de lá. Esse aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vamos para esse aqui, ó. Viram? Viram qual que a gente tá? A gente tá lá no verde, sem ser no azul. Lá no verde. Então a gente tem, ó, o Nicolas acertou, o Samanta também. Então é um sabor. Tirar esse verde aqui que tá muito ruim. É o sabor que em português nós chamamos de menta ou hortelã, que é
Como o Nicolas disse, mint. Mint. E normalmente esse sabor tem alguma coisa a mais também. O que que ele tem? Ó, vocês falaram também, que é o chocolate. Então é mint, chocolate, chocolate, chips. Esse chips são os pedacinhos, né? São tipo as gotas, né? Que em português a gente falaria gotas, mas são os pedacinhos de chocolate. Então esse sabor é mint chocolate chip. Vamos repetir? Mint chocolate chips. Aí o Pedro falou pistache. Esse não é um pistache, esse é o menta. Mas vamos colocar aqui o pistache, que é o outro sabor também, que é o pistácio. Pistácio. Que escreve parecido com o português, que é pistácio. Esse é o pistache. Tá bem famoso ultimamente, né? Tudo de pistache. Então, nós vimos, então, vanilla, que é baunilha, strawberry, que é morango, mint chocolate chips, que é, então, menta com pedaços de chocolate. Agora, esse de cima aqui. Aqui tem as pistas, ó. Então, primeiro, esse que é bem famoso, né? Que a gente já falou, que é o chocolate. Que se escreve do mesmo jeito em inglês e em português. Chocolate, chocolate. E aí, esse aqui tem alguma coisa especial. Vocês sabem o que que é isso daqui, ó? Vou colocar o pointer. Vocês sabem o que que é isso aqui? Hum, nozes. É parecido com nozes. É quase nozes. Alguém conhece a Era do Gelo? Alguém já viu aquele filme, A Era do Gelo? Sim. E já viram esse fruto na Era do Gelo? Tem aquele esquilo? É um tipo de castanha, um tipo de noz. Se chama avelã. Então, eu coloquei no chat, avelã. Avelã, em inglês, nós falamos hazelnut. 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 Nut significa castanha e hazel significa essa cor de avelã. Então, chocolate and hazelnut. E nós temos esse sabor que vocês já comentaram aqui de baixo, que ele é meio que azul, meio roxo. E vocês comentaram lá em cima que vem de uma fruta que se chama blueberry. Então a gente tem
esse sabor que é blueberry ou blueberry. Blueberry ou blueberry. Então, temos alguns exemplos de sabores: vanilla, strawberry, mint chocolate chips, chocolate and hazelnut e blueberry. Certo? Quem ainda não colocou o nome no chat, coloca para mim, por favor, o nome e a turma. Então, o nome e a turma de vocês no chat, por favor. Então, agora nós vamos pensar, vamos voltar para essa pergunta, e vocês vão escrever então no chat. My favorite ice cream flavor is. Se vocês souberem inglês, ok. Se vocês não souberem, vocês falam que a gente então vê como você fala em inglês. Não prometo saber o nome de todos os sabores de sorvete, né? Tem uns sabores muito diferentes, né? Muito doidos, mas vamos tentar. Qualquer coisa a gente procura também no dicionário. E aí? Podem ir escrevendo. Ou se quiser abrir o microfone e falar, que é o melhor. Então, quem conseguir abrir o microfone, vamos perdendo a timidez para a gente falar, para a gente ler nosso livro mais para frente. My favorite ice cream flavor is. Então, eu vou falar sobre o meu. O meu tá aqui, ó. My favorite ice cream flavor is chocolate and hazelnuts. Acho que faltou o S aqui, ó. Chocolate and hazelnuts. Porque não vai ter uma avelã só no sorvete, né? Vão ser pedaços de várias avelãs. Chocolate and hazelnuts. Então a gente tem, ó, Giovana. My favorite ice cream flavor is pineapple with wine. Pineapple with wine. Bem diferenciado. Então, a Giovana gosta de abacaxi com vinho. Pineapple with wine. A Thaís. My favorite ice cream flavor is vanilla and strawberry. A Samantha. My favorite ice cream flavor is strawberry. Strawberry é bom também, né? Sofia, my favorite ice cream flavor is strawberry with chocolate. Muito bom. Ótima combinação também. E mais? Vão então pensando aí, vão escrevendo. Podem continuar escrevendo. E a segunda pergunta, a segunda frase, my favorite color is. A Mariana, my favorite ice cream flavor is vanilla. Muito bom, vanilla. Felipe, parecido com o meu, my favorite ice cream flavor is chocolate and hazelnuts. Então, muito gostoso, né? Chocolate com avelãs, ou aquele sabor ferreiro, rocher. Acho muito bom. Então, depois de nós falarmos de ice cream flavors, nós vamos falar de colors. Colors. Ou colors. Colors. Madu, my favorite ice cream flavor is flakes or chocolate with peanut.
Hum, chocolate with peanut. Todo mundo sabe o que é peanut? O que é peanut? Tem muito na festa junina. Tudo bem. Amendoim. E aí, Madu, flakes, você fala de flocos? Isso. Não sei se existe esse sabor fora do Brasil, ou como é chamado, né? Flocos. Não sei como ficaria. Acho que não ficaria flakes. Mas talvez seria vanilla with chocolate chips. Mais alguém? Isso é, né? Parecido com creme com chocolate, ou baunilha com chocolate. Mas alguém vai falar sobre seus your favorite ice cream flavor? E além disso, então, nós vamos falar de colors ou colors. Alguém percebe alguma coisa diferente nessa palavra? Ou todo mundo acha normal essa palavra? Então, eu vou escrever aqui no centro, colors. Quem vê alguma coisa diferente nela? Me conta. Tem o U. Então, como que vocês costumam ver colors escrito? Ou costumam ver assim mesmo? Então, a Mariana colocou uma outra escrita que é, vou colocar aqui embaixo, que é colors. E quem sabe me dizer a diferença? Não tá errado, não tá certo. Escrever de novo. E aí? Não tá errado, não tá certo? Vão ficar mais bonito, vão ficar mais feio? Alguém sabe? Não? Ninguém? Ninguém arrisca? Só não pode espiar no Google. Ir lá no Google, ou no TikTok, ou no chat GPT e perguntar por que que escreve assim. Que eu vou falar para vocês mais para frente. Por enquanto, eu só vou escrever umas letras aqui que talvez não signifiquem nada para vocês. Que é colors, eu vou escrever G-A, e colors, eu vou escrever S-S-B. Ou vou escrever também UK. E depois a gente vai entender então o que que é isso mais para frente. Mas aqui então nós vamos falar de colors. O que que são colors? O que que tem aí de na tela? E aí, pessoal? Quase 8 horas, todo mundo dormindo, todo mundo com sono.
que são colors em português? Pode falar em português mesmo. Cores. Então, essa primeira aqui, ó, lá do canto. Estão vendo aqui ó, a seta? Como chama esta cor? What's the name of this color? Yellow. Então a gente tem yellow. Simples, né? Vamos repetir. Yellow. Yellow. Aqui embaixo, o que que a gente tem? Essa daqui. Green. Green. Então, vamos repetir. Green. Green. Não sei se vai ter caneta de todas as cores. Hum. Essa daqui de cima. Pink. Vamos repetir. Pink. 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 Aí não tinha caneta para eu escrever. Por pink. Essa do lado de cá. Red. Então, red. Percebam o som do R. Não é red, é red. Essa abaixo aqui. Essa aqui. Purple. Well done. Vocês estão sabendo bem. Purple. Purple. Ou purple. E a última, que está no nome da fruta também, que nós vimos, que é blue. Vamos repetir? Blue. Acho que é a mais fácil de pronunciar, né? Blue, blue. Faz isso. Blue, blue, blue. Well done. Então, nós temos várias cores. Yellow, green, pink, blue, purple, red. Fora essas, quem pode me falar mais cores? Tem orange, black, white, gray, gold, silver e várias outras. Infinitas quase, né? Uhum. Muitas cores, combinações. Então, a nossa outra pergunta é: My favorite color is. Quem adivinha a minha? Só olhar nos slides dá para perceber. My favorite color is. Purple, well done. So, my favorite color is purple. And yours? What's your favorite color? Então, vocês vão colocar agora no chat ou falar pelo microfone qual a cor favorita de vocês. My favorite color is. So, Felipe's favorite color is green. Giovanna's favorite color is yellow. Josiane's favorite color is green as well. Thais' favorite color is purple. And Madu's favorite color is pink and white.
Hum, eu tô chamando vocês pelo nome certo, que às vezes vocês entram com a conta dos pais, né? Tá certo? Podem me corrigir, tá? Se falar o nome errado, vocês me escrevam aí. Tudo bem, Felipe? Achei legal, coração. Um, Sophia's favorite color is purple as well. Samantha's favorite color is purple. Purple é bem legal. Bem bonito. E Mariana's favorite color is yellow. Alguém mais? Alguém mais você fala a sua cor favorita? Então a gente teve uma diversidade, né? Yellow, purple, green, white, pink, né? Cores bem alegres. Então nós nos apresentamos, nós falamos nosso nome, our names, nós falamos nossa idade, how old, how old we are, nós falamos onde nós moramos, lá na nossa cidade, where we live in, e nós falamos os nossos sabores de sorvete favorito, our favorite of ice cream flavors, the favorite colors, nossas cores favoritas, certo? A aula vai acabar daqui a pouquinho, né? Então essa foi a parte mais longa, que foi então uma introduçãozinha para a gente se apresentar. E agora vai ser um momento que eu vou falar um pouco mais de como vão funcionar nossos encontros de inglês, né? A gente não vai chamar de. Vou usar com vocês a palavra encontros, ao invés de aula, que vocês vão entender que a gente vai fazer agora na eletiva de inglês. Aí tem uma apresentação rapidinha minha. So, you know my name is Matheus, vocês sabem que meu nome é Matheus. I'm a teacher in Raízes since 2021. I'm a biologist. Então significa que eu vou traduzindo agora no começo, né, para vocês. Eu sou professor no Raízes desde 2021. Então esse é meu quarto ano. Isso. I'm a biologist. Então eu sou biólogo de formação. Fiz biologia. Já dei aulas de biologia no Raízes. Hoje estou com inglês. Se precisar, biologia, ocasionalmente. And I'm a PhD student researching plants in botany. Então, significa que eu sou aluno de doutorado e eu pesquiso plantas, né? Estou na área de botânica. I've lived in England in 2018, 2019. Então, eu morei na Inglaterra por um período de um semestre, no fim de 2018 até o começo de 2019. Então, essa foto é em uma cidade. Alguém sabe o nome dessa cidade? Capital da Inglaterra, onde tem essa roda gigante famosa. Alguém sabe o nome? Essa cidade chama London. Depois a gente vai ver algumas coisinhas sobre essa cidade. Então, chama London, que em português é Londres, isso mesmo. So, in England, então na Inglaterra, I've studied biology and education at the University of Leeds. Então, enquanto eu morei na Inglaterra, eu estudei biologia e educação
nessa universidade chamada University of Leeds, que fica numa cidade chamada Leeds. Quem conhece futebol, gosta de futebol, normalmente conhece essa cidade. Alguém gosta de futebol, acompanha? Já ouviu falar no nome dessa cidade? Leeds. Tem um time bem famoso, chama Leeds. Então, depois das nossas apresentações, a proposta desse ano, né, nos outros anos, como eu disse, eu comecei no Raiz em 2021 e comecei com inglês em 2022. Então, 2022 e 2023, nós tínhamos aulas formais, assim, um pouco mais formais, não era tão formal, tão assim, fechadinha, só gramática, mas eram aulas mais formais. Então, que a gente vinha, eu trazia um tema, uma música, ou a gente lia um texto, aprendia gramática, tudo isso. E aí a proposta esse ano foi de nós tentarmos fazer uma, um, não uma aula, não aulas, né, mas um projeto diferente de inglês, que vai ser então Book Club. Vocês sabem o que significa Book Club? Todo mundo sabe o que significa Book Club. What's a Book Club? Sim? Então, Book Club é um clube do livro. Então, a ideia de um clube do livro é nós lermos livros. Então, como a nossa eletiva é de inglês, nós vamos ler livros em inglês. Nós vamos tentar ler dois, vamos ver o tempo que a gente vai ter para ler, né? Se vai dar tempo de ler. Se a gente conseguir ler um no primeiro semestre, um no segundo. Se a gente não conseguir, a gente lê no primeiro semestre. E se não der tempo de terminar, a gente termina no começo do segundo semestre, depois lê um livro menorzinho no segundo semestre. Mas a ideia, então, é a gente tentar ler dois livros. Então, Book Club. Alguém tem alguma pergunta sobre o que seria Book Club? E agora a gente vai entender um pouquinho mais de como vai funcionar esse Book Club. Então, eu vou tentar chamar com vocês de encontros. Reunião, reunião não fica tão bom, acho que encontro fica melhor. Ao invés de aula. Pode ser que às vezes eu esqueça, fale aula, escreva aula. A gente está acostumado, né? O material e tudo mais, mas vamos tentar chamar de encontro para tirar isso de uma aula formal. Porque a ideia é a gente, então, ler o livro, fazer atividades sobre o livro, e se der tempo também a gente ver um filme em inglês sobre o livro. Acho que é um livro que todo mundo conhece, esse primeiro. Ou já ouviu falar em algum momento, já viu algum filme, etc. Então, como que vão funcionar os nossos encontros? Eu sempre gosto de começar o ano, assim, nesse nosso primeiro encontro, nos outros anos, nas primeiras aulas, de conversar com vocês sobre como eu espero que seja, como eu planejo, não necessariamente acontece dessa forma, mas é a forma como a gente tenta fazer, e é, é importante também a gente dialogar no sentido de que vocês falem como vocês acham que tá bom, tá ruim, que pode melhorar e tudo mais dessa proposta, certo? Então, se vocês tiverem perguntas ou se tiverem comentários, vocês podem colocar no chat, podem erguer a mão, essa mãozinha, perguntar. E então vocês viram que eu estou gravando, né? Todos os nossos encontros vão ser gravados e depois eu coloco a gravação no YouTube e mando para vocês o link do YouTube. Então, a primeira coisa que nossos encontros, eu ia discutir com vocês o horário de início, que vocês achavam melhor. E pelo que eu vi no grupo,
O horário que fica melhor é às 19h30, certo? Então, ah, todo mundo pode nesse horário, vocês acham? 19h30 é o quê? O horário de início? Sim? Ok? Então, nós começamos às 19h30. A ideia é que, como a proposta é que seja uma aula mais tranquila, não seja uma aula, não aula, né? Aí eu errei, já confundi a palavra. Que os encontros sejam mais tranquilos, a gente não vai ficar vendo gramática, vendo conteúdos, né? A gente vai fazer a leitura e a partir da leitura nós vamos aprender algumas coisas, destacar algumas palavras, entender o texto. Então a ideia é que seja mais tranquilo e que aconteça 2 vezes ao mês. E aí eu queria ver com vocês o que vocês acham, se vocês acham que fica muito cansativo ou não, a gente ter, nos outros anos eu fazia 1h30 de aula, né? Então aqui a gente teria 1h30 de encontro. Então a gente começaria às 19h30 e acabaria 21 horas. O que que vocês acham? É possível? Fica cansativo? O que que vocês acham que fica melhor? Depois eu coloco a gravação no YouTube, então quem precisar sair mais cedo, tudo bem. Depois vai lá e assiste as partes que a gente que perdeu da leitura. O que que vocês acham? Tudo bem? Que a ideia também é nós lermos o livro aqui, eu ler com vocês. A ideia não é eu falar assim, leiam as páginas tal, e é isso, em casa, e é isso, tá? Pode ser que em algum momento eu dê alguns trechos curtos para vocês lerem em casa e verem o que que vocês vão entendendo, mas depois a gente retoma na outra aula. Então pode ser que eu fale assim, peguem o próximo parágrafo e leiam em casa, que na próxima aula a gente vai começar com esse parágrafo. Então a gente retoma essa leitura, certo? Então, não sei se tiver alguma coisa para falar. Então vamos começar assim, né? Se precisar, a gente muda o horário também para adequar a maioria. Mas então a gente começa às 19h30 e vai até às 21 horas. Se a gente, se acontecer de o que eu tiver preparado, a gente conseguir acabar antes, é um tempo um pouco curto, né? Eu entendo que vocês vão para a escola, voltam da escola à tarde, não sei se vocês vão de manhã, ficam na escola manhã e tarde, não sei como funciona para a maioria de vocês. Ou se é um turno só, eu entendo que é cansativo, mas por outro lado também é pouco tempo, né? Se a gente for pensar, 1h30 por 2 vezes por mês, né? Dá 3 horas de encontro por mês. Então a gente vai tentar fazer a leitura do livro, ver se a gente consegue ler inteiro nesse primeiro semestre, com esse tempo que a gente tem. E eu sempre falo, né? Falei nos outros anos para as turmas, e vocês vão ver eu repetindo isso durante as semanas, que é muito pouco tempo para a gente aprender inglês, né? Aprender uma nova língua. Então, é importante que vocês vão colocando essa nova língua, vão praticando durante o dia a dia, vão colocando no dia a dia de vocês, ouvindo músicas, vendo séries, lendo outras coisas. Então, é sempre interessante.
E eu estou aberto para vocês tirarem dúvidas também de outros materiais. Se vocês quiserem, se vocês trouxerem outros materiais, então falando assim, ah, professor, eu encontrei isso, li isso, ouvi isso, o que que significa? Né? Não entendi bem, posso tirar dúvida de vocês também. Então, os encontros, eles vão começar às 19h30, vão até às 21 horas, e acontece, então, 2 vezes ao mês. No primeiro semestre, nós temos, então, essas datas. Hoje, dia 9 de abril, 23 de abril, 7 de maio, 21 de maio, 4 de junho e 18 de junho. Então, vejam que também é bem espaçado, né? Não vai ficar tão cansativo assim, que a gente vai ter dois por mês. Nós vamos ter um grupo de WhatsApp, porque eu acho que como é uma eletiva de inglês, a gente não tem uma aula presencial de inglês, a gente precisa se comunicar muito mais pelo WhatsApp. Então, eu vou fazer um grupo de WhatsApp, vou mandar o link lá no grupo geral do Ômega, mando o link lá no grupo geral e vocês entram. Todos os encontros são gravados e depois eu coloco, então, o vídeo no YouTube e disponibilizo o link do vídeo no grupo de WhatsApp. E se nós formos utilizar essa plataforma Aluno Online, eu coloco lá também. Mas pelo menos no WhatsApp eu coloco todos os vídeos. E eu motivo vocês, né? Eu sugiro que vocês assistam os vídeos se vocês precisarem. Então, por exemplo, não consegui vir na aula seguinte. Não, desculpa, na aula passada. Aí eu falei aula de novo. Não consegui vir no encontro passado. Perdi um trecho do livro, né? Que a gente está lendo. Então, volta, vai lá no link do vídeo do encontro e assiste a parte que perdeu do livro. Para a gente, então, vocês conseguirem entender toda a sequência do livro. O nosso book club é voltado para iniciantes, beginners, e também para level 1. Então, iniciantes são aquelas pessoas que nunca viram nada de inglês, assim. Uma coisa ou outra, mas pouca coisa. E level 1, para quem já começou a ver, já sabe um pouquinho, mas é sempre bom praticar, né? Então, línguas a gente sempre pratica, né? A gente sempre encontra uma palavra nova, uma frase nova, um contexto novo. Então, é interessante, eu sugiro que vocês continuem, mesmo que vocês saibam um pouco mais, eu acho que vai ser uma boa prática de inglês. As dúvidas vocês podem e devem tirar a qualquer momento do encontro. Então pode mandar no chat, pode levantar a mão, tá? Para eu não ficar também só aqui falando. E pelo grupo de WhatsApp ou em mensagem privada para mim pelo WhatsApp também, tá? Então, fiquem à vontade. Alguma dúvida até aqui? Aproveitando que a gente está falando disso, tudo certo? Uma coisa essencial, que eu acho que vocês já devem ter percebido, que eu fiquei bastante agora no começo do encontro, é a participação. Então, eu acho muito importante que vocês participem dos encontros. É muito importante para aprender línguas. Então, é importante vocês lerem, ouvirem bem, entender as explicações, repetir, pronunciar, ouvir novamente, estudar. Então, tudo isso é importante para a gente aprender uma nova língua. Faz parte do processo, né? A gente aprender inglês, espanhol, francês, alemão, etc.
Nós queremos construir aqui um espaço acolhedor. Então, eu peço para vocês também não se preocuparem quando vocês errarem. Então, errar não é a pior parte. Errar é importante. Porque é importante que vocês se preocupem em aprender. E nós aprendemos muito errando, né? Então, se vocês pensarem assim, ai, nossa, o professor nunca errou em inglês, já errei muito também. Muito. Continuo errando menos que já errei, mas só fui aprendendo porque fui errando, né? Então, às vezes se a gente acerta, a gente esquece, mas se a gente erra, às vezes a gente leva aquele erro, a gente vai lembrando por muito tempo. Então, pense, primeira vez que eu saí do Brasil, tinha que falar só inglês, né? Porque eu não ia falar português. Na Inglaterra, tive que usar inglês, né? Eu já sabia bastante, mas também não foi simples, né? De viver em outra língua o tempo todo. A leitura de livros é uma atividade diferente das aulas regulares. Então, estou tentando trazer uma atividade diferente, que não seja só verb to be, I am, you are, para a gente não ficar nisso. Mas com a leitura de livros, nós podemos e nós vamos aprender muito também. Então, isso também é uma forma de vocês verem que algumas atividades do dia a dia ensinam para a gente muito sobre línguas, quando a gente faz sobre outra atividade. O Felipe, professor, foi mais fácil deixar o inglês melhor conversando com os outros ou estudando? Então, eu acho os dois muito importantes, tanto conversar quanto estudar. E os dois se complementam. Então, por que que acontece? Quando a gente, antes de a gente conversar, em geral a gente estuda, né? Isso não acontece em alguns casos ou com a língua que a gente onde a gente nasceu, né? A língua que a gente cresceu falando. Mas faz parte do processo também vocês estudarem e vocês conversarem. Então, estudar, porque a gente estuda línguas eternamente, então imagine, quando vocês chegarem no nível avançado, vocês vão continuar estudando, porque igual eu disse, a gente sempre aprende uma coisa nova. A gente aprende coisas novas na nossa língua, imagina então em outra língua, né, que não é a nossa primeira língua. E conversar complementa o estudar, né? Porque também se a gente fica só estudando e só nesse inglês, que é o inglês do dicionário, inglês padrão, quando a gente precisa se comunicar, a gente precisa aprender coisas novas, né? É a mesma coisa com o português na vida de vocês. Imaginem que no dia a dia vocês falam vós estáis doente, vós estáis doente, vós estáis doentes. A gente não usa, né? Então, imagina uma pessoa que está aprendendo português, ela pode aprender isso estudando, mas ela precisa conversar para aprender gírias, para aprender várias coisas para a gente se comunicar no dia a dia. Então, eu considero que os dois são bem importantes e se complementam, tanto conversar com outras pessoas quanto estudar. E quando a gente conversa também com pessoas nativas, pessoas que nasceram falando inglês, seja a gente aqui no Brasil mesmo, ou seja a gente em outro país, isso motiva a gente a usar mais. Então a gente pratica mais. Então, no começo do mês, eu fui apresentar trabalho, fui para outro país também, mas um país que fala espanhol. Só que no congresso, nessa apresentação de trabalho, eu tinha que usar o inglês, porque é a língua que várias pessoas se utilizam para se comunicar, né? Principalmente no mundo da pesquisa, da ciência. Então, é uma língua bem importante também. Aí eu peço para vocês, venham aos encontros. Então, claro que eu não vou falar assim, não pode faltar em nenhum, não é assim, né? Não é severo assim,
Mas eu sempre motivo vocês a não faltarem, a estarem presentes, porque eu acho que é a oportunidade de vocês estarem aqui, vocês aprenderem, vocês aumentarem os conhecimentos de inglês, aumentarem o vocabulário, praticarem, né? Que, como eu disse, é uma língua muito importante, né? Cada vez mais, não sei se vocês já ouviram falar, já viram isso, mas cada vez mais o inglês é importante no nosso país, em outros países, então tem é, muitas vagas de emprego que pedem que a pessoa saiba falar inglês, ou se a pessoa vai lidar com clientes. Então, por exemplo, vocês que moram na Grande São Paulo, estão muito perto, imagine quantos turistas tem, e às vezes a gente precisa se comunicar em outra língua, uma delas é o inglês. Então, é uma língua muito importante no dia a dia também. Aumenta as oportunidades. Nós teremos poucas atividades para vocês fazerem fora do horário do encontro. Então, igual eu disse, às vezes, uma vez ou outra, eu posso pedir para vocês lerem um trecho fora, mas aí a gente vai retomar esse trecho no nosso encontro. E como que nós vamos aprender inglês? Então, a gente vai aprender inglês utilizando palavras e frases dos livros de literatura que nós lermos, interpretando imagens, lendo em voz alta, ouvindo, repetindo, assistindo a filmes. Então, essa é a proposta de nós irmos aprendendo inglês nesse ano, aqui no Raízes. E eu quero fazer um acordo com vocês, que a gente vai começando esse acordo, né? Não precisa ser uma coisa rígida desde o começo. Mas nós vamos fazer um acordo da gente utilizar as traduções para português somente quando eu solicitar de vocês. De que modo a gente vai fazer isso, então? Estão vendo que aqui tem um gráfico, tipo de um gráfico. A ideia, então, aqui, no começo, ó, aqui a gente tem uma linha de tempo. Pensem que aqui somos nós agora, no primeiro encontro. E aqui nós no último encontro. Então, a ideia é a gente tentar esse método, que é, a gente começa aqui com azul escuro, que é com tradução para o português. Então, ó, qual a proporção? Ó, muita tradução do português para menos de outros métodos, e que a gente consiga, então, depois, no final, inverter isso. No final, a gente utilizar muito mais outros métodos sem que necessite traduzir para o português. Porque essa é uma etapa também do aprendizado de inglês ou de qualquer outra língua, que é a gente deixar de traduzir tudo para a nossa língua materna. Então, por exemplo, quando eu mostro uma imagem para vocês, muitas vezes a gente entende, usando aquela imagem, a gente entende o que significa uma palavra, sem a gente necessariamente ter que traduzir para o português. E por que que eu falo isso? Se hoje eu falo com vocês, se eu virar aqui e começar a falar inglês e falar um trecho grande em inglês, várias frases, vocês acham que a todo momento meu cérebro traduz, pega o português e vai transformando em inglês? Isso não acontece, né? Então, é uma da etapa natural de aprender uma outra língua, a gente ir diminuindo nossa dependência de tradução, dependência da língua materna. Alguma pergunta até aqui? E aí nós vamos aprender de diferentes formas. A principal é reading, que é lendo. Então a gente aprende principalmente lendo, reading, aqui no Book Club, né? Porque a gente vai aprender a partir de livros, de literatura. Vocabulary, que é então vocabulário, uso de diferentes palavras. Listening, ou seja, ouvindo. Speaking and pronunciation, então falando e pensando nas pronúncias. E nós vamos aprender um pouco menos usando grammar,
que é a gramática, e writing, que é a escrita, nós mesmos escrevermos. Então, realmente essas duas aqui nós vamos utilizar menos comparado com as outras formas de aprendizado. E aí nós temos um finalzinho, né? Speaking in many ways. O que significa speaking in many ways? Que nós temos diversas formas de falar inglês. Então, quando a gente fala speaking in many ways, significa falando de diversas maneiras. Quando a gente pensa aqui no Brasil ou fora do Brasil, nós falamos português da mesma forma que em outras regiões do Brasil. Já tenho certeza que eu, por exemplo, não falo português muito igualzinho à forma como vocês falam, né? Então, eu não sou de São Paulo, sou de Minas Gerais. Então, eu tenho um e vocês têm outro. Qual que é a palavra que a gente usa? Começa com S. E aí, todo mundo já foi dormir? Samantha? Sotaque. Isso, então nós temos diferentes sotaques. Se a gente vê no Brasil, a gente tem os famosos, né? Tipo sotaque carioca, sotaque mineiro, sotaque paulista, sotaque baiano e vários outros. E a gente tem também outros países que falam português. E esses países falam da mesma forma que nós falamos aqui? Não, né? A gente já ouviram português de Portugal? Como é bem diferente, às vezes a gente mal entende. Então, da mesma forma acontece com o inglês. Que nós temos, então, e a gente vai ver no nosso próximo encontro, essas letras que eu tinha escrito lá atrás, que é SSB ou SSB e GA, que dizem respeito, então, a o inglês falado em dois países diferentes. Dois ou vários, né, na verdade. SSB, a gente está falando de UK, que é Reino Unido. Vocês sabem o que é Reino Unido? Alguém sabe o que é Reino Unido? Hum. Então, Reino Unido, a gente tem alguns países que são Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda do Norte. São quatro países que compõem o Reino Unido. Então, essa variedade é uma variedade que se chama Standard, Southern, Standard Southern British, que é então uma variedade de inglês usada principalmente no sul da Grã-Bretanha, mas que é uma variedade, então, padrão que a gente encontra nos dicionários, quando a gente vê lá uma pronúncia britânica. Então, não sei se vocês já tiveram contato com pronúncias britânicas de inglês. E, e normalmente é o inglês que eu estou mais acostumado a usar. Então, por que que eu sempre também dou essa parte nas aulas, nos encontros, que é para a gente entender que as palavras podem ser pronunciadas de forma diferente.
E eu vou trazer isso para vocês em muitos momentos, porque no Brasil também nós estamos acostumados com o GA, que é General American. E de onde vem General American, vocês sabem? De onde vem essa variedade de inglês? Hum. E aí, qual é o principal país referência de inglês no Brasil, para as pessoas do Brasil? Chama US, que é United States. Então, eu vou repetir isso depois, né? Mas só para falar para vocês que a gente tem formas mais relacionadas ao britânico e mais relacionadas ao americano. Então, quando a gente usa aqui, por exemplo, favorite com U, é uma forma de se escrever mais próxima do britânico, porque os americanos escrevem sem o favorite. Da mesma forma, color, que a gente já viu que americanos escrevem como color, sem o. E flavor também. Escreve flavor. Então, a gente tem, além de diferenças de escrita, que são poucas, nós temos diferenças de pronúncia. Então, se eu falo flavor, o americano, né, normalmente já vai falar flavor, com esse R forte no final. E o britânico sem a pronúncia do R, flavor, que é uma coisa também que vai ter diferença. Eu vou chamar atenção para vocês em outros momentos. Aqui da mesma coisa do colors e colors. Então, também o SSB e o GA. Então, eu vou repetir isso com vocês mais muitas vezes, mas é só então para vocês irem acostumando quando eu colocar GA e quando eu colocar SSB. Vocês vão entender que tem uma diferença de pronúncia ou uma diferença de escrita, ou dos dois. Então, depois a gente retoma esse SSB e GA, e eu vou deixar para vocês, então, depois eu vou colocar no grupo também, para vocês pensarem sobre book cover. Vocês sabem o que é book cover? O que é book cover? Capa do livro. Isso para vocês pensarem, então, essa é a capa do livro que nós vamos começar a ler no próximo encontro. Então, this is the book cover. Eu ia fazer com vocês, se desse tempo hoje, uma atividade de nós observarmos tudo que tem, né, nessa capa. Então, a gente faz no próximo encontro. Vou deixar com vocês essa imagem, vou colocar no grupo. E essa imagem dá para vocês irem pensando sobre tudo que vocês conseguem observar para a gente interpretar a capa, para a gente entender, né, o que a gente consegue pensar antes de nós lermos o livro, o que a gente consegue pensar a partir da capa desse livro.